Você continua treinando de forma aleatória, sem método, sem intencionalidade, de forma aleatória. Conheça o nosso método, o método 12. 12 semanas de estrutura, de direção, de organização, de planejamento, com foco no nosso objetivo. Eu vou fazer uma videochamada com você. Nós avaliamos de acordo com sua predisposição genética e com sua rotina e vamos prescrever o treinamento não só para melhorar o seu físico, mas para melhorar todo o seu desenvolvimento pessoal, porque nós partimos do ponto do princípio da individualidade biológica. Cada ser humano é único, cada ser tem a sua particularidade. Então, é de acordo com a avaliação que fazemos e vamos prescrever o sistema para ter resultado. O foco é no resultado. Eu sou o professor Victor Toledo, me chama no direct com a senha Aqui é Treino.